Ano, tudo bem? Bom, estamos aqui então para mais uma aula de inglês. Desta vez nós vamos continuar nas preposições. Vocês lembram que a gente, no último vídeo, eu falei sobre as preposições de tempo, certo? E falei sobre três: on, in e at, ok? Agora, vocês sabiam que essas preposições de tempo, dependendo do tipo de frase que nós temos, também podem e são preposições de lugar? Isso mesmo. Prepositions of place, preposições de lugar, tá? Temos as mesmas, on, in e at, tá? E temos também regrinhas para podermos funcionar com elas. Bom, existem essas três preposições de lugar, at, in, on, apenas, tá? Só que elas podem ser usadas de uma forma quase infindável de número de lugares, tá bom? E a gente vai ver cada uma delas. At, a gente vai usar como uma preposição para falar de um determinado ponto, tá? At vai ser uma preposição de lugar usada para falar sobre um determinado ponto. In vai ser uma preposição de lugar usada quando falamos de um espaço fechado, tá bom? On vai ser uma preposição usada para quando falamos de algo sobre a superfície, tá, gente? Eu vou ilustrar isso aqui com mais exemplos. Bom, quais são aquelas que nós usamos em in? Geralmente, existem algumas expressões que nós vamos usar, algumas palavrinhas que nós vamos usar com in, não com on e não com at. Exatamente como acontece com as preposições de tempo, tá bom, gente? Nas preposições de lugar, in a gente usa com essas palavrinhas aí. Essas palavrinhas são as únicas que a gente usa com in como preposição de lugar? Não, mas são aquelas que são as principais em inglês, tá bom? Então, in the newspaper, no jornal, in a cup, numa chávena, in a bottle, numa garrafa, in bed, na cama, in London, em Londres, in a book, num livro, in a field, num campo, in my stomach, no meu estômago, in a house, numa casa, in a drawer, num desenho, in a bag, numa bolsa, in a car, num carro, in England, em Inglaterra, na Inglaterra, in a pub, no bar, in the sea, no mar, in a river, num rio. Ok, gente? Bom, essas são as expressões que nós usamos. Como vocês podem verificar aqui, a regrinha é essa: espaços fechados. Tá bom, gente? Bom, então, agora sobre o on. Se algo está numa linha horizontal ou vertical da superfície, ok, gente? Então, usamos on quando falamos on the table, na mesa, né? Então, na mesa está em cima de uma superfície, certo? Seja na horizontal ou na vertical, estando em cima de uma superfície, nós usaremos o on. Preposition of place, on the floor, também no chão. On my face, no meu rosto. On the page, na página. On a chair, numa cadeira. On the river, no rio, no caso de falarmos sobre a superfície do rio. On the ceiling, no teto. On a bike, numa bicicleta. On the wall, no muro. On the window, numa janela. On a plate, num prato. On the sofa, no sofá. On a bag, numa bolsa. On a t-shirt, numa t-shirt. On a bottle, numa garrafa. On his foot, no seu pé. Ok? Seu dedo. Bom, e temos então a palavrinha at, que nós usamos quando algo está num determinado ponto. Por exemplo, num edifício, ok? Então vamos usar at. Exemplos: at the airport, no aeroporto. At the table, na mesa. At the cinema, no cinema. At the bottom, no final, no fundo. At the traffic lights, no semáforo. At the back, atrás. At university, na universidade. At the hospital, no hospital. At the door, na porta. At the bus stop,
no terminal de ônibus. At the top, no topo. At the pub, no pub, né, no bar. At the front, na frente. At school, na escola. At the window, na janela. E at the piano, no piano. Cuidado para vocês não confundirem o at com o in, ok? At é quando nós estamos falando sobre um determinado ponto de algo, tá? Seja um edifício, seja um lugar, alguma coisa assim. Quando nós estamos falando de algo específico, tá bom? O in a gente usa quando a gente está dentro desse lugar, tá bom? Bom, depois das preposições, depois dessa explicação das preposições de lugar, nós temos aqui, óbvio, algumas exceções, tá? Que não obedecem a nenhuma dessas regrinhas aí. Temos exceções com on e com at. At, temos exceções em duas palavras. Nós sempre vamos falar, quando nos referimos a uma preposição de lugar, at home e at work, ok, gente? Com a palavra home e com a palavra work, nós vamos usar sempre at, tá bom? E com essas outras palavras, nós vamos usar sempre on. On TV, on the bus, on a train, on a plane, on the radio, ok? Com essas palavrinhas, a gente vai falar sempre on. Então, eu sugiro que vocês memorizem essa listinha, tá bom? Porque essas são as exceções que nós temos que não obedecem à regra, tá bom? Depois dessa situação aqui das preposições de lugar, vamos falar de conjunções coordenativas. O que é uma conjunção coordenativa? Uma conjunção coordenativa, no caso de frases coordenadas, é uma palavra que vai ligar dois elementos da mesma classe gramatical. Seja ela dois verbos, dois nomes, dois adjetivos, duas frases ou duas sentenças independentes. Ok, gente? Então, isso aqui é muito parecido com o português, tá bom? Então, conjunção coordenativa. Nós temos que pensar sempre na conjunção coordenativa como uma ligação. E então, é uma ligação sempre entre dois elementos da mesma classe gramatical, tá? Ou da mesma importância sintática, como no caso de duas frases ou duas sentenças independentes, tá bom? Ou seja, o que são independentes? São duas frases que não estão subordinadas, nenhuma está subordinada a uma outra, tá? Coordenada é uma frase independente. Subordinada é uma frase que depende da outra, de uma coordenada, de uma principal, para ter sentido, ok? Para fazer sentido, tá? E aí, nós vamos ter alguns exemplos das conjunções coordenativas que nós vamos usar. For, and, nor, but, or, yet, and so, tá bom? For, and, nor, but, or, yet, and so, tá bom? São essas que nós vamos... Desculpa, gente, foi interrompida pelo próprio vídeo. Bom, aqui eu coloco um quadrinho com as conjunções coordenativas mais usadas no inglês, coloco a conjunção, coloco o significado, mas o significado está em inglês, tá? Depois eu vou, na próxima aula, explicar cada um deles, e um exemplo de frase onde eles são aplicados, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, e então até a próxima aula, tá bom? Uma boa tarde.